Fala, gente bonita! Começando mais um NP News e ele é duplamente especial. Por quê? Porque é um especial de Páscoa, né? A Páscoa tá chegando, vai ser domingo aí, né? Todo mundo já se preparando para Páscoa. E, segundamente, porque estou aqui com a Patrícia Pugliasi. Pagliasi. Eu ia falar isso pra você. As pessoas confundem muito? Confundem bastante. Pugliese. Sim. Porque Pugliese tem a Tem blogueira super famosa, né? aham. E também o pessoal acho que não sabe juntar o G com o L ali e fala um pouquinho diferente. Eu fiquei aqui, ó, Pagliasi na minha cabeça, assim. Mas confundem sempre. Confundem e o seu sempre. sobrenome vem de onde? O meu sobrenome é italiano. É italiano? Sim, daí é da família do meu pai. O meu é Fontolan, então também Paduan, Fontolan. É. E, de novo, né, também aqui temos a presença especial de quem? Da Sara e da Selena. Palmas pra ela, gente. Mais do que especial essa presença aqui. Sim. Posso te chamar de Paty? Pode. Paty, primeiramente eu ia perguntar do nome de qualquer jeito. E foi até bom, porque já sabia o nome. E eu quero que você conte a sua história. Primeiramente, vamos dar Feliz Páscoa para todo mundo, é nosso programa especial. Quero te agradecer muito por vir aqui. Né? Eu que agradeço o convite. Aqui, todo temático, né, de Páscoa. E muito obrigado pelo carinho de ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é uma data tão especial, a Páscoa, né? Exatamente. Páscoa significa família, então a gente faz doces para encantar a família e para juntar as famílias. Então é isso que a gente vai mostrar um pouquinho hoje aqui. Perfeito. Para começar, então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? E por que Bandeirantes? Por que Bandeirantes? Na verdade, eu sou da cidade de Santa Amélia, e a minha história começou com um pezinho lá em Santa Amélia. Minha mãe fazia doces e salgados e nisso eu ajudava, sempre gostei. Porém, com 19, 20 anos, fui embora para Curitiba. E daí lá, trabalhei em outras coisas, nada a ver com doce. Mas quando eu me casei, e o porquê de Bandeirantes é que o meu marido é de Bandeirantes. Ah, ele é daqui. Ele é daqui, da região do sítio, né? Ele morava no sítio, mas ele morava em Curitiba quando eu conheci. Então, eu saí de Santa Amélia, ele saiu de Bandeirantes, sem a gente se conhecer. Aí nos conhecemos em Curitiba, nos casamos e tivemos a Sara lá em Curitiba. Mas cidade grande com criança vai dificultando, longe da família, longe dos pais. Resolvemos voltar embora para Bandeirantes, porque Santa Amélia é uma cidade menor. É, né? E como ele veio na área do sítio, ele veio para fazer estufas. E eu vim sem rumo. Mas chegando... mas veio acompanhar o maridão, né? acompanhando o marido. Mas chegando em Bandeirantes, aquela vontade que eu sempre tive de fazer doces, alguma coisa, voltou, porque era uma maneira de eu trabalhar em casa. Eu tinha a Sara com 2 aninhos. Era muito pequenininha ainda, Era pequenininha. Então eu falei, é uma forma de eu trabalhar em casa e fazendo, né, algo. Então foi aonde eu comecei com os doces. Comecei com a minha mãe aqui em Bandeirantes também, que na época ela já morava aqui em Bandeirantes. Ah, ela já estava aqui. Ela já estava aqui. E a gente começou e eu colocava no porta-mala do carro aquele monte de doce e ia para Santa Amélia vender, porque a gente conhecia o pessoal de Santa Amélia. Aqui eu não conhecia ninguém, a não ser a família do meu esposo. E alguns conhecidos, familiares meus, né? Mas a maioria era de Santa Amélia. Mas o bom é que cidade pequena acaba conhecendo rápido, né? Mais rápido, assim. É que indica, né? Exatamente. E eu comecei com festas de aniversário, então uma mãe indicava outra mãe. E aí foi indo. Bom. E assim, você falou, né, de estar aqui numa cidade menor, né, do que Curitiba, por exemplo. Como que é para criar uma criança, né? Eu tava pensando assim, porque morar numa cidade tão grande quanto Curitiba, esse movimento de voltar, você gostou? Era uma coisa que você sempre quis? Não. Não? Eu vim chorando, com medo, porque apesar de estar longe da família, lá a gente tinha uma situação financeira estável. Meu marido trabalhava, porém eu não estava trabalhando porque ficava com a Sara em casa, mas era um apartamento de 48 metros quadrados, com uma criança que começou a gatinhar e a Sara começou a falar muito cedo.
Tudo ela começou muito cedo, então ela não queria ficar dentro do apartamento. Eu tinha que sair com ela, tinha que sair pra fora. Ela via as crianças brincando, ela já queria sair. Então foi ficando pequeno pra gente ali. Mas a vontade de voltar foi maior do meu marido. Entendi. Ele que não aguentou mais mesmo, Curitiba, depois que viu, né, a filha mais dentro do apartamento do que brincando, né? brincando, né? Porque lá tudo a gente tem medo. Exatamente. E eu sem família lá, minha mãe aqui, minha sogra aqui, cunhadas, tudo aqui. Tem uma rede de apoio, né? Sim. Acho que é muito importante também. Tanto é que quando ela nasceu, eu saí do serviço porque se ela Não ficasse tinha quem- doente, alguma coisa, não tinha quem cuidasse ali pra gente. Porque lá todo mundo trabalha e é corrido pra todo mundo, né? Exatamente. Então foi onde resolvemos voltar. E até um adendo, né? Quem não conhece a Sara, ela é blogueira, né? Sim, a Sara é. Começou muito cedo. Desinibida. Então aí, pra ela, o mundinho nosso de apartamento em Curitiba ficou pequeno. Ficou pequeno. Porém, Curitiba seria, né, pra ela. Eu vi que ela mais ela domina oportunidades. suas redes sociais, né? Sim, domina. Quando ela aparece, os stories vai nas alturas, tudo, muita visualização. E assim, eu queria perguntar agora uma coisa que em 2021, Sim. né, você passou por umas questões aí muito difíceis, Passei né? por um período... Um baque, né? Um baque. Na verdade, eu falo que foi... eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, né? Como eles dizem. Você precisou parar de fazer doce. Eu precisei parar de fazer doce. Você conta um pouquinho pra gente o que aconteceu? Na verdade, eu já estava super conhecida, né, na cidade. Eu fazia doces decorados e para festas. Então, era todo final de semana 10, 12 festas de doces decorados que eu pegava. Veio a pandemia e nessa época foi cancelado, né, as festas. Então, em um dia, 10 festas, 12 festas, 11 festas sendo canceladas. Falei, vou ter que me reinventar. A gente se reinventou fazendo produtos no dia a dia, aí o pessoal foi conhecendo mais. Mas aí, o que você fazia? Aí eu fazia bolo no pote, mini cake, cupcake, churros, que os churros a gente fazia toda quarta-feira. Era um sucesso. E a gente tava nesse sucesso, tava nesse auge. Por mais que foi pandemia, o pessoal acho que comeu mais também, né? Tipo, porque não parou a vontade de doce, né? Não parou a vontade. De comer um bolo de pote, por exemplo. E só que a gente tava nesse ritmo vendendo bastante. Aí, em 2021, eu tive que parar com tudo. Que eu tive, né, um problema grave de saúde, que foi um tumor no coração, onde eu tive que parar por 7 meses. Nossa. Pensar, né? Numa meses, produção tão grande, e, né, com o nome já... O nome consolidado já... E ter que parar é um encomendas de bolo que todo final de semana tinha, né? Todo dia, na verdade. Então, foi um baque muito grande e o meu esposo teve que parar comigo. Porque ele me ajudava, mas ele tinha que estar ali para cuidar de mim. Entendi. Dar banho, lavar o cabelo, um simples cortar a unha que eu não conseguia. Então, foram 7 meses, assim, bem dolorosos, né? Bem sofrido. O primeiro mês, que foi a cirurgia da perna, já foi dolorido, sem saber que eu tinha algo no coração. Então, eu vi um depoimento seu muito bonito, inclusive, que você conta, né? Por uma graça divina, que o que você teve na perna ajudou você a perceber que tinha algo no coração. Eu falo que Deus faz o caminhozinho dele, né? Porque era um tumor que esse pedaço que foi para a perna, ele já estava no coração, mas ele se rompeu. No que ele se rompeu, todos os médicos falam que ele deveria ter estourado a veinha do coração. Entendi. Ia falar que foi infarto. Não aconteceu. Ele ia para o pulmão. Também era fatal. Ou ele sobe para a cabeça e para na veia aqui. Aqui, né? Isso. E não aconteceu nenhuma dessas 3 coisas. Então, era Deus que estava cuidando de... Com certeza. Deus, São Miguel, eu falo que cuidou muito, porque queria eu lá pertinho dele depois. Então, esse pedaço já foi um sinal. E 1 mês depois da cirurgia da perna, eu já descobri o problema do coração, que também foi um baque maior, que a cirurgia teria que ser de peito aberto.
Foi uma cirurgia que o coração ficou batendo em uma máquina. Nossa, é bem intrusiva, né? Bem, o coração foi cortado, né? Então, eu, pra mim, achava que, não pode nem mexer em coração. Então, é uma graça muito Você vê, grande. isso Deus tá dentro, né, da gente. Sim. E com os propósitos Exatamente. de Deus, né? É linda essa história, porque Sim. pensar, né, que não só por você ser conhecido e consolidado no seu trabalho, mas porque parar mesmo, numa história de sucesso, parar é difícil. Parar e precisar de ajuda da cidade. Exatamente. Porque foi uma fase assim que eu vivia dos doces. A gente tava num momento bem, mas se eu parasse com aquilo ali, eu não ia ter como sobreviver, né? Sim. E foi parado bruscamente. Então, o pessoal da cidade fez vaquinha, fez rifa, foi feito várias coisas para poder ajudar, né, nessa minha fase, porque só de exames era tudo muito caro. Sim. Sem falar nas despesas do dia a dia que a gente tinha em Você casa. precisou sair daqui de Bandeirantes para um hospital maior ou não? Sim, eu fiz no hospital de Arapongas. De Arapongas? Então, 2, 3 vezes na semana eu estava indo para Arapongas antes de descobrir o que era. A cirurgia da perna foi em Londrina, depois disso Londrina, Arapongas, Cambé, toda ali a região que eu fui em busca dos médicos. Porque quando eles viram o problema da perna, eles acharam que era uma trombose. Mas a trombose é um coágulo de sangue, né? Sim. O meu saiu, parecia uma sacolinha, toda fechadinha, assim, que o médico perfurava e aquilo não perfurava. Então, eles acharam estranho isso. Aí eles falaram, de algum lugar do corpo veio. E aí começou a investigação, né? E aí foi. Hoje eu faço acompanhamento com um hematologista, com um cardiologista, mas até descobrir o que era isso, eu passei por muitos médicos. E hoje você tá super bem, né? Não parece Graças que fui a eu. Deus. Eu falo que Deus fez tão certinho que eu não sinto dor, nada. Tem a dor do corte, que os médicos falam que a gente é um reloginho, né? Choveu, dói, porque é um corte. Mas não sinto nada. E se fosse outra pessoa, eu falo pro meu marido, se fosse outra pessoa, estaria usando isso, né? Pra Exatamente. ficar parado, pra não fazer mais nada, pra não trabalhar. E eu não. É pique, é garra, é inventando coisas. Ó, e deixar essa história tão bonita, Sim. né? Aproveitar que o nosso programa é de Páscoa, uma história de superação linda, Sim. incrível. Parabéns. Eu acho que o Papai do Céu iluminou bastante a gente. E tá cuidando, né, Sarinha? E agora eu vou te perguntar um pouquinho a preparação pra Páscoa, porque Sim, você deve estar uma vida doida, uma loucura. Fabricação assim, uma atrás da outra. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Não para. O cheiro de chocolate na loja não para. Quando, assim, como aumenta, qual a diferença da produção normal de vocês e quando chegam esses momentos? É só na Páscoa ou tem também Dia dos Namorados? Como é que funciona? Todo dia que tem uma comemoração, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, Dia das Mães, dá uma certa correria a mais do que o normal. Porque daí vocês fazem coisas especiais para aquela situação, né? O normal já é bem corrido, porque a gente faz muitos produtos e é todos à mão, é todos fabricação caseira mesmo. Então não tem tipo um brigadeiro, vamos pegar um brigadeiro de lata e não. É o brigadeiro ali de panela que a gente faz, então tem, né, tem uma demora a mais, então a correria do dia a dia já é grande. Aí quando vem essas datas, a correria é maior ainda. Mas a correria maior sempre foi Páscoa. Porque outras datas tem outros tipos de presente para a pessoa dar, né? Eu vou dar um brinco, eu vou dar um colar, vou dar uma flor. Agora Páscoa é o chocolate. É só o chocolate, né? É só o chocolate. E assim, agora, né, tem essa questão do ovo de Páscoa recheado. Sim. É o carro forte. É o que mais vende. De 3 anos pra cá, é o ovo de colher que a gente chama. Que chama de colher, né? Não é o ovo gourmet que o pessoal fala, não. É de colher. A gente chama ovo de colher, porque tem o trufado. O trufado já é diferente. Qual que é a diferença? A diferença é que o trufado é um ovo fechado, como esse, só que a casca dele tem recheio. Aí você quebra e ele... Isso, as duas partes têm o recheio. O de colher é uma parte só, que vai na caixinha, e ele é todo decorado ali, uma parte só.
E aí vai o recheio dentro. Aí vai o recheio dentro. Mas e aí? Aí ele vai só um pedaço, né? Porque daí Só ele um fica, pedaço não tem do como ovo, fazer, só né? uma casca. Ah, entendi. Porque É daí mais o outro com a recheio. casquinha, você quebra ele. Eu acho que eu vi o pessoal na Isso. internet que quebra assim. Que quebra, e daí esse é o trufado. E aí ele derrete. Que derrete também. Faz um chocolate dentro mole e por fora duro? Como é que monta É, dá um isso? trabalhinho, mas você tem que fazer a parte do chocolate primeiro, o recheio separado. Depois que o chocolate está pronto, coloca aquele recheio e cobre de novo com o chocolate. Então o chocolate ele vai endurecer e a hora que você quebra, o recheio tá dentro. Nossa, que delícia. É muito bom. Ó, tem aqui alguns produtos, né, ó. Temos algumas opções em lembrancinhas que eu trouxe bonitinho aqui esse para aqui. vocês dar uma olhada. Olha que bonitinho. Aqui, ó, colinho. Achei isso incrível esse aqui. o Com os potinho mini ovinhos. E é um potinho que depois a pessoa pode utilizar, né? Ó. Assim, agora eu queria, né, tem as suas garotas propaganda, eu queria que a Sara e a Selena falassem alguma coisa da Páscoa. Pode falar? Sim. Sim, com certeza. O que você quer falar sobre Páscoa? Manda um beijo pros seus Que amiguinhos. você come muito chocolate. Você come muito chocolate, pra todo mundo comer muito chocolate nessa Páscoa. Aí na Páscoa a gente fica pura tentação dentro da cozinha, não consegue aguentar. É chocolate o dia inteiro. Na verdade, a cada 5 segundos ela tá assim, mamãe, quero chocolate. Mãe, Tem que segurar, né? chocolate. Tem que segurar um pouco. Porque a Sara é mais controlada. Mas a pequenininha não se controla. Então ela vê, ela quer, ela vê, ela quer. E Selena, quando você crescer, o que você quer ser? Quer trabalhar com a mamãe também ou não? O que você falou que quer ser, Selena? Eu quero. Agora Agora eu não quero mais ser o que eu quero. Eu quero ser confeiteira. Olha! Mas era prefeita. Prefeita? Ela queria ser prefeita. Mas pode ser prefeita e confeiteira também. Né? Já tá vendo a mãe fazendo? Ó, que delícia. Né? Continuar. A E Sara você? confeiteira, eu acho que não. Não? Não. Ah, quando eu crescer eu quero trabalhar como influencer, ser atriz, aparecer na TV, esse tipo de coisa. E eu acho que a Globo tá te perdendo, tá? É. Inclusive, fala a sua rede social pra A minha acompanhar a rede Sarinha. social é Patrícia Pagliassi. E ali tem a Sarinha, né? Que é a Sara Pagliassi também. Eu sempre Não reposto é os vídeos Pugliese. dela. Isso, não é Pugliese. É Pagliassi. Eu queria então que você falasse pra gente aqui qual é o carro-chefe, qual é o ovo de Páscoa e desse a receita dele pra gente também. Sim, o carro-chefe é o ovo ninho com Nutella, que não pode faltar. Não, peraí, eu acho para a gravação, eu acho assim, é um programa especial de Sim, Páscoa e pedindo pra você fazer uma receita, o que você acha de eu ir lá na loja e você mostrar como faz? com certeza, Pode ser serão ao vivo? bem-vindos. Pode ser, Então vamos fazer isso? vamos fazer. Pode ser amanhã? Com certeza. Eu vou lá, Marcado. gravo, vocês vão estar junto. Sim. Podemos? Sim. Então, bate aqui. Fala, Então- fechou. Fechou? Vambora? Vambora. Então vamos. Bom, se já deu água na boca aí no estúdio, com a gente falando, né, sobre doces, agora a gente veio aqui na loja e a Patrícia vai preparar alguma coisinha pra gente. Um ovo de Páscoa delicioso, vem comigo. Ó, aqui ó, joga um... Oi gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia. Oi? Oi. Oi? Oi. Primeiro, eu quero saber quem são elas são suas filhas e são as garotas propaganda da loja. Qual que é o seu nome? Sara. E o seu? Selena. E agora vamos acompanhar a mãe pra fazer uma receita de ovo de Páscoa pra gente? Vamos. Paty, antes de entrar na cozinha, o que precisa? Toca. Touca. Isso. Então vamos embora. Vamos pegar nossa touca e entrar aqui onde fabrica os sonhos. Vamos pra Selena. Vamos seu caminho, Selena. Tá bom? Pode entrar, sejam entrar, bem-vindos. Aqui é uma parte da nossa produção, Que que tá as meninas na produção dos bolos.
Ah, são os bolinhos. Isso, esses bolinhos a gente sempre tem a pronta entrega na loja. E, Paty, pelo que eu vi aqui, tem a família toda trabalhando, né? Sim, a família toda. Marido, mãe, as filhas. Marido ajuda nas entregas, nas compras. A mãe tá aqui auxiliando as meninas. A mãe ali, a mãe? A mãe aqui, Aqui, vem ó. mãe. Dá um tchau aqui pra gente. Dá um oizinho. E as garotas, propaganda, né, que não pode faltar. Aqui já é a parte onde faz os brigadeiros de colher. Brigadeiros de colher. Que daí todos os recheios são feitos nesse cantinho aqui. Então tem as 3 máquinas. São máquinas do quê? Tipo uma batedeira ou não? É uma mexedora, né? Ah, Então as 3 são funcionárias. Porque elas ficam ali girando o tempo todo. A Carol só vai trocando os sabores. legal. Ali em cima é a cozinha do Aqui. salgado, que daí é separado da parte dos doces. Dá um tchauzinho aí, gente. Dá um tchauzinho aí, meninas. Então daí ali tudo que é salgado é feito ali. Aqui somente a parte de doces. Perfeito. E aqui é onde nós estamos na produção dos ovos, que eu deixei aqui um chocolate pra gente preparar um ovo. Então hoje você vai preparar Vou preparar um ovo ovo pra gente aqui. Sim. Cadê Depois as a gente monta um ajudantes? ovo de Vem cá colher. pra ajudar? A Vem, meu fazer? ajudante. E que tem um nome? Você deu um nome pro ovo de Páscoa ou não? Na verdade, esse que nós vamos preparar hoje é ninho com Nutella, Nem com Nutella. que é o carro-chefe da loja. Esse ovo não pode faltar em nenhuma Páscoa. Então é esse Então que vamos nós começar a preparar receita? hoje. Vamos começar. Então, passo a passo. Eu vou ficar meio de longe aqui. Sim. Apesar eu gosto de cozinhar, sabia? É, Eu faço, então, já é faço bom pra aprender. cheesecake, faço bolo. E a cheesecake é complicadinha de fazer. É. Aqui, na verdade, a gente derrete o chocolate. Aqui já está higienizado, tá? A gente tem que tá. higienizar. E esse chocolate tem que chegar na temperatura de 45 graus. Essa parte é uma parte chatinha de fazer. A gente tem que voltar o chocolate numa outra temperagem. Então aqui a gente tem que ficar movimentando ele, ó. A Engraçado, parte a gente chata acha que é tão fácil, né? não Que é é só fácil colocar só na- derreter e colocar na forma, não é não. Tem vários métodos, né? E daí a gente vai esfriando ele aqui e aqui a gente vai dando também o brilho dele. Quanto mais eu levanto, ó, mais o chocolate vai ficando com brilho depois, a hora de ficar na forminha. E, Paty, a gente falou lá no estúdio sobre a sua história, né? Mas eu queria Sim. saber como você começou no doce. Como foi a sua história com os doces? É desde criança? Como é que foi? O pezinho do doce foi a minha mãe. Minha mãe sempre fez doces e na cidade de Santa Amélia. E daí sempre ajudei ela. Ela fazia doces, salgados. Às vezes colocava a gente para vender, né? Com a vergonha danada, mas ia indo. E aí eu comecei com ela, porém fui embora para Curitiba, me casei e fui mexer com doce só em 2015. Ah, Então, assim, a minha história com o doce começou cedo com a minha mãe, porém, eu só fui pegar gosto mesmo em 2015, que eu comecei a viver disso. E entendi. daí a gente voltou embora, né, de Curitiba, aí eu comecei a viver com os doces. E você fazia em casa antes, Fazia né? em casa. Tanto quando eu vim embora pra cá, eu fazia na casa da minha mãe, porque eu não tinha casa aqui ainda. Então eu fazia na casa dela. Nós enchíamos o porta-mala do carro e ia para Santa Amélia para vender. Que era a única cidade também que a gente conhecia, né? Então depois o pessoal daqui foi me conhecendo, comecei a fazer os decorados, né? E aí começou as encomendas. E Páscoa aqui é um sucesso, com a graça de Deus. Amém. Qual o próximo passo? E o próximo passo é colocar na forminha. Cadê as ajudantes? Vem aqui. Vem Vem aqui ajudante, ficar perto de colocar mim. para mamãe. Toda forminha, ela já tem uma partezinha aqui, ó. Ah, Ela já tem uma marquinha. Então a gente coloca é o chocolate. recheio ou o que é? Não, aqui nós vamos fazer a casquinha do ovo. Ah, tá. Todo ovo é feito nessa forma de casquinha. Você faz eles recheados também? Sim, depois nós vamos preparar um recheado. Aqui na marquinha.
E aí vem a segunda parte da forminha, ó. Aqui ela já modela o seu ovo. Ah, já encaixa tudo ali. Já encaixa tudo, ó. Aí leva pra gelar. Depois aqui a casquinha já tá pronta. Aí é só rechear, trufar, juntar as duas partes. Aí vai a imaginação. E vem cá, né? Quando fala assim, tem uma papelaria, minha mãe tinha papelaria ali, Uhum. né? Eu que gostava de escrever, pegava caneta. E aqui, você come muito chocolate ou não? Come, Elas comem mais? come mais. Essa pequenininha eu fui derreter ali, ela já tava, ó, mamãe, tô lambendo. Né? E qual chocolate você prefere? Brigadeiro. Brigadeiro? E você? Ah, eu gosto bastante Agora do bolo da misericórdia. do bolo né? de misericórdia. Nossa, meu vício diário, eu não consigo parar de comer. A Globo tá perdendo essa menina aqui, ó. Tá perdendo, viu? E agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos montar um. Vamos rechear. Então tá, Aqui fica bom? fica ótimo. Vem também, vem pra cá. É, vem aqui, vamos ajudar a mamãe. Meu Deus, gente. Aqui é no estilo daquela forminha que eu Aham. mostrei. A gente já tem uma pronta aqui. Então, ó, ele já sai facilmente, ó. Tem que colocar alguma coisa, igual você falou, manteiga de cacau, alguma coisa Não, assim? a manteiga de cacau seria uma outra maneira de temperagem. Ah, entendi. Ali eu temperei na pedra. A manteiga de cacau, que chama micril, você coloca ela direto no chocolate. Não precisa desse processo que eu fiz. Mas aí ele não gruda, né? Eu percebi que Não, ele não gruda, ó. é pela Ele sai- forminha, né? A forminha. Ele sai facilmente. Gruda o que fica na lateral, né? Que a gente sempre passa um pouquinho ali. Aí, só que essa forminha eu gosto de fazer assim, pra ela fazer ficar... um acabamento ali. Isso, ela fica mais retinha. E a gente coloca ela aqui. Esse vai ser o ovo ninho com Nutella. Ninho com Nutella. Então a gente usa o nosso queridinho, que é o brigadeiro de ninho. Meu Deus do céu, olha Que isso. vai bastante. Daí a gente vem com a Nutella. E termina com o brigadeiro de ninho. Ele chama de brigadeiro de colher, né? É, o ovo de colher, Ovo de colher, esse aqui, isso. né? Ovo de... Então, ó, hoje quarta-feira, domingo vai ser Páscoa. Então, ó, já estamos esperando aí Já o ovo de Páscoa de domingo. de domingo, aham. Aí aqui a gente decora ele. Né, dona Selena? Aqui a A gente carinha da Selena. Não, a Selena é... Doida no doce. Aqui a gente faz uma decoraçãozinha, ó. Então vai bem caprichado pro cliente. Vai presentear, né? E ele vai na caixinha. Ele vai na caixinha. Aqui eu coloco a minha marca, ó, que é uma moedinha de Uma moedinha chocolate. de chocolate. E aqui ele vai, ó, na caixinha tampadinho, vai na sacola. A gente coloca uma fita. Vou colocar a fita para vocês verem também. Aí quando ficar pronto, eu vou pedir pra Ah, tá aqui. garota propaganda da loja fazer A degustação. a degustação e vender pra gente. Pode Isso. ser? Pode ser? Pode ser? Pode. Então tá. Então é com muito carinho, né, que a gente prepara todos os nossos doces, nossos ovos. Eu acho que esse é o segredo, né, Paty? De Sim. tudo ter um toque especial, tem né? um Toque, toque de carinho. especial, tem que ter o carinho, tem que Quem ter gosta do que dedicação, faz, eu né? acho que... Quais são as outras coisas que você prepara aqui? Nós preparamos bolos recheados para aniversário, docinho para festas, aniversário, casamento, cookies, que mais, meninada? Croissant, tortas, copo da felicidade, bolo no pote. Aí tem os salgados, que tem a coxinha de costela, que é um sucesso na cidade. Legal. As mini porções, a batata rush também, que é o pessoal que quer um almoço, eles correm para cá uma coisinha diferente. Então E tem o bastante bolo da coisa. misericórdia, como que é o bolo da O misericórdia? bolo da misericórdia, o preferido da Sara, ele é um bolo que ele tem várias camadas. Então ele é chamado de bolo da misericórdia por isso, Por ter várias camadas. por ter várias camadas. O original é vendido por quilo. É uma fatia enorme que dá 1 quilo. Mas a gente adaptou uma fatia menor, né?
que seja compatível aqui com o nosso estabelecimento. Mas antes da gente fazer a apresentação do ovo de Páscoa, agora é o bolo da misericórdia, que eu tava curioso para saber qual que era. Então, agora, antes de fazer a propaganda do ovo, agora é a sua vez de falar sobre o bolo. Gente, o bolo da misericórdia, ele é irresistível. Eu não consigo olhar na vitrine, eu olho para aquele bolo e falo, não vou ter que pegar. Ele é muito gostoso. E se você pede com a caldinha, olha isso aqui, que delícia. Se não dá água na boca. É Um o meu cafezinho, vício, né, Sara? Nossa, cafezinho muito bom. Consegue? Que delícia. Ó o suspense. Dá uma nota. Pode, e agora, Que nota você pode dá? falar de boca cheia, que não tem problema. Tá, mãe? Pode falar de boca cheia, né? Pode. Que nota que você dá Que pro nota você bolo? dá? 10. Agora é sua vez. Vou te dar o microfone, tá? Então vai lá. Vamos lá, Sarinha. As câmeras são de vocês. 1, 2, 3 e já! Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse ovo de colher de ninho com Nutella, que é o nosso carro-chefe aqui na loja. Ele é totalmente artesanal, muito bem embalado e muito gostoso. Olha isso aqui, que capricho. Ele é muito recheado, super lindo, como vocês podem ver, e muito bem detalhado. Vamos provar? Nossa. Gente do céu. Palma, gente! Palma! Essa, É muito bom, tá? a Globo e o SBT tá perdendo, filha? Pra gente encerrar, vamos fazer uma coisa? Vamos imitar, vamos brincar de Ana Maria Braga? Vamos. Não tem como passar embaixo da mesa, mas vamos baixar aqui embaixo da mesa e desejar Feliz Páscoa pra todo mundo, Pra né? todo mundo. Então, vamos fazer um de gostoso? Feliz Páscoa pra vocês. Deus abençoe todos vocês. Voltando aqui pro estúdio, né? Um pomponzinho aqui, a cenoura, ó. Um especial de Páscoa. E depois esse bolo da misericórdia. Misericórdia. Que bolo é esse, gente? Meu Deus do céu. É gostoso, Selena? É? Não, é aquela calda de chocolate derretendo assim, ó. Que delícia, hein? Muito bom. E eu tô de É dieta, muito gente. bom Não posso, não. Não posso. Além do ovo, né? É? Então, ó, ainda dá tempo, né, Paty? Ainda dá tempo de Dá fazer tempo. sua Hoje é encomenda. quarta-feira, faz a sua encomenda, que domingo vai estar uma Páscoa maravilhosa, porque eu garanto, é um chocolate delicioso. E assim, é de... Eu não vou falar que é de morrer, mas é de viver. Sim. Quer passar as suas redes sociais pra todo mundo? A minha rede social é Patrícia Pagliassi. Digita lá no Instagram, você vai encontrar a nossa página. Tem a Sarinha também lá de vez em quando, na nossa página. Vocês seguirem ela também, a Sara Pagliassi. E eu queria deixar um muito obrigado a vocês. Obrigado por nos convidar, né, Sara? Para estar aqui junto, para mostrar o meu trabalho, para contar um pouquinho da minha história. É uma história linda. Sim. Muito linda, de E superação agradecer maravilhosa. a todo mundo, né, de Bandeirantes, que sempre me deu forças, tanto quando eu precisei de ajuda num momento difícil, quanto agora que vão lá na loja, né, que pedem os seus produtos. Então, que tenham uma feliz Páscoa e Deus abençoe todos vocês. Beijos pra todos. E ó, eu vou dizer que eu vou lá, voltar na loja, comer o seu cheesecake. Sim, tem que provar. Eu sou cheesecake. fanático por cheesecake. E eu vou E lá tem provar. que ir lá na loja ensinar a sua receita de cheesecake. A minha? Sim. Pode ser, vamos fazer? Vamos fazer. Eu volto lá e faço um cheesecake. Sim. Mas quem vai ensinar, você que vai me ensinar, né? Porque eu sou só um cozinheiro de amador. Um confeiteiro amador, entendeu? Pra finalizar, então, vamos pedir pra blogueirinha finalizar pra gente o NP News? Pode ser? Sim. Olha pra essa câmera e vai. Nós estamos finalizando mais uma entrevista aqui no NP News. Tchau, gente. Feliz Páscoa. Beijo. Palmas, né? Palmas para nossas entrevistadas.
Beijo, gente. Fica com Deus.